O canibalismo, assim como a simbiose, a predação e o parasitismo, é uma relação ecológica, ou seja, a interação entre organismos. Essa relação ocorre entre indivíduos da mesma espécie, relação intraespécie, uma das quais está sempre ferida. Nessa relação ecológica, uma pessoa mata e se alimenta de outra da mesma espécie que ela. Embora esse comportamento seja estranho, é muito comum no reino animal, e não está relacionado apenas à alimentação. A seguir estão alguns exemplos de animais que realizam canibalismo. O louva-a-Deus é um dos exemplos mais clássicos. Durante a reprodução, a fêmea literalmente come a cabeça do macho, devorando-o vivo. Ao alimentar-se do macho, a fêmea assegura os nutrientes necessários para sua reprodução. Esse tipo de canibalismo é frequentemente chamado de canibalismo sexual, e dependendo da espécie, pode ocorrer antes, durante ou após a cópula. E as fêmeas que devoram seus parceiros durante o ato reprodutivo, isso ocorre em média de 20% dos atos sexuais. De acordo com os especialistas, são as que praticam o canibalismo acabam por colocar mais ovos. Outro exemplo dessa relação ecológica é visto na espécie de tubarão conhecida como tubarão-mangona. Eles praticam um tipo interessante de canibalismo, o chamado canibalismo intrauterino, em que o embrião mais desenvolvido alimenta-se dos outros embriões ainda no útero da mãe. Essa espécie corre sérios riscos de extinção, e esse hábito acaba dificultando o aumento do número de indivíduos. Os leões, algumas vezes, também praticam canibalismo. Frequentemente, esses animais são observados alimentando-se dos filhotes de um antigo líder do grupo. Com esse comportamento, o leão garante que todos os filhotes da nova geração sejam suas crias, e não de um líder anterior. Polvos. Para reproduzirem-se, os polvos precisam inserir um de seus braços no interior do corpo da fêmea, em um ato que não costuma ser muito seguro para eles. Em alguns casos, a fêmea aproveita a situação para prender o macho e usá-lo como alimento. Para evitar essas situações, muitos polvos machos já foram vistos copulando a uma distância considerável, de onde se sintam mais seguros de que podem escapar de uma tentativa de ataque. Peixes no aquário. De vez em quando escutamos histórias sobre peixes devorando outros em aquários caseiros. Em primeiro lugar, não é preciso a presença de peixes carnívoros para que isso aconteça. Praticamente todas as espécies podem comer outras menores, o que na natureza é coisa bem normal. Também não é preciso ter dentes pontiagudos para que um peixe adore se servir de outros. Até as carpas podem comer filhotes de platis ou gupis, dependendo da fome. Como sinais de canibalismo no aquário, temos agressões e ferimentos graves entre seus habitantes, mordidas em barbatanas e caudas, e aparecimento de peixes sem olhos e escamas arrancadas. Às vezes, pode ocorrer canibalismo em peixes que morreram por doenças ou brigas, e geralmente os locais mais atacados são os olhos e o abdômen. Uma dica: ao pensar na população de seu aquário, não coloque peixes com grande diferença de tamanho quando adultos, nem se misture peixes predadores e carnívoros com espécies mansas. Um bom limite seria, no máximo, companheiros com o dobro de tamanho dos outros, ou de tamanho similar. Mais do que isso começa a ficar perigoso, de os maiores devorarem os menores, dependendo dos peixes.